Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio da nossa semana do IA. Oi, Lucas, como é que você tá? Olá, tô bem. Muito obrigado por me receber hoje. Hoje o nosso convidado é o Thiago e a gente vai conversar sobre a aplicação de inteligência artificial no agronegócio. Thiago, pode se apresentar? Olá, Letícia. Olá, Lucas. Olá, ouvinte. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui na Semana do IA. E eu sou o Thiago Faria, sou engenheiro agrônomo, sou analista de negócio aqui da DataSide e, basicamente, a responsabilidade aqui do nosso time de analista de negócio é atuar, né, no entrosamento entre o nosso time técnico e a área de negócios do cliente, né? Show de bola. Thiago, para a gente começar, vamos contextualizar para o pessoal sobre a área de agro. Se você puder contar um pouquinho para a gente. Com certeza. Quando a gente fala em agro, assim, a gente está falando de um setor muito grande, né? Então, a gente tem uma gama de produtos e serviços que são produzidos, né? Então, a gente está falando desde a produção de biocombustível, né? Até a pecuária, né? A produção de grãos, até a agricultura familiar, né? Então, assim, é um setor enorme, né? Que tem uma representatividade muito grande na economia brasileira, né? Então, olhando, assim, especificamente para a economia, né? O PIB do agronegócio em 2021, ele representou aproximadamente 27%, perdão, do total do PIB do país. Então, assim, é uma representatividade muito grande, né? Em 2022, esse cálculo está aproximado em 25%, né? Então, é um setor que tem uma representatividade muito grande, né? E não só economicamente falando, né? Também tem a questão da segurança alimentar, né? Então, um dos papéis do agronegócio é levar comida para a população, né? Então, Não é simples, né? Exatamente. Inclusive, alguns dados interessantes, que na safra 22/23, né, o estado do Mato Grosso ultrapassou a Argentina, né, e se tornou o terceiro maior produtor de soja mundial. Então, dá para ver aí a força do agronegócio, né, brasileiro, mundialmente falando, né? Muito legal. E, Thiago, se você puder falar para a gente agora sobre os principais desafios do agro. Tá, são vários desafios, né, mas olhando de uma forma macro, assim, eu acho que um dos principais desafios do agronegócio é na garantia da segurança alimentar do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo. A ONU estima que até 2050 a população mundial vai crescer mais 2 bilhões de pessoas, chegando a aproximadamente 9,6 bilhões de pessoas, né? Então, é bastante gente, assim, então acho que um dos papéis e desafios do agronegócio é gerar alimento, né, para a população mundial. Olhando mais para a área de dados, assim, eu acho que também tem bastante desafio, né? Principalmente com a conectividade, né? Então, principalmente no Brasil aqui, a gente ainda tem grandes problemas em relação à conectividade, né, das propriedades rurais. Então, esse vai ser um desafio, assim, que a gente vai ter que atacar daqui para frente, né? Garantir a conectividade das propriedades rurais para estar implementando, né, ações de inteligência artificial, ações de dados, enfim, estar garantindo maior assertividade nesse ponto. Certo. E de que forma a inteligência artificial entra nisso tudo? Como que ela beneficia o agro? Então, a inteligência artificial, Letícia, ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Ela pode trazer diferentes benefícios em diferentes partes do elo como um todo, né? Então, desde o início ali da produção mesmo, né, das operações iniciais de plantio, colheita, enfim, até o pós-colheita, né, processamento dos alimentos e também na parte final, né, no ponto final do elo, na comercialização, né? Então, comercialização de grãos, auxiliar no gerenciamento também das atividades, né? Então, ela tem poder para atuar, né, e beneficiar o elo como um todo. Perfeito. Tem até um estudo, né, que eu li recentemente, da Embrapa, se eu não me engano, em que eles estão usando ondas neurais, né, ondas cerebrais, na verdade, para poder identificar doenças em plantas, né? Basicamente, ali, antes eles precisariam ter especialistas, né, para poder ajudar uma IA a entender quais são esses padrões das plantas, né, os padrões de doença. Hoje, ali, eles colocam apenas um sensor, né, na cabeça aqui do especialista, em que ele consegue identificar a doença através dessas movimentações cerebrais dele, né? O que é bem interessante, ganha bastante tempo, né, pensando ali que são dezenas de centenas de milhares de doenças, né, e que dá para poder ajudar, né, a identificar essas doenças de maneira bem mais efetiva. E tirando outras soluções também, né? A previsão de manutenção de máquina, né? Cara, são tratores gigantescos, caríssimos, né? Ou outras máquinas, não só tratores, mas que custam milhões também. E que a gente consegue ajudar a reduzir custos de manutenção. Às vezes a gente consegue identificar um dia antes que a peça vai quebrar, já mandar aquela para correção, né? Evitando que a máquina fique parada para ir alguém trocar e tudo mais.
Então a gente consegue ganhar bastante produtividade, aumentar bastante a renda também nesse sentido, né? Evitar de gastar com uma quebra de peça, né? Que a gente sabe que é muito pior do que simplesmente fazer um ajuste ali pontual, né? Enfim, cara, bastante solução de IA que dá para aplicar aí nessa frente. Mas... Inclusive, a gente estava conversando esses dias aqui no escritório da DataSide, né? E o Lucas me mostrou um vídeo da seleção de tomates, né? Era uma esteira, né, de tomates ali no pós-colheita, já no processamento dos alimentos. E uma máquina, ela selecionava os tomates que estavam maduros, né? Que estavam prontos para comercialização, excluindo aqueles, né? Tirando pedras, enfim, tudo ali que estava sujando, né, a produção e selecionando os tomates que estavam em melhor estado, né, para comercialização. Então, também é um exemplo, né, de utilização da inteligência artificial na seleção de imagens para a comercialização de produtos agrícolas, né? Então, atua desde da identificação de doenças de plantas lá no campo até o pós-colheita, no processamento dos alimentos, né? Até mesmo também aí, indo mais para a ponta final ali também, previsão de demanda, previsão de vendas. A gente consegue fazer alguns estudos aí já fugindo um pouco de IA e entrando um pouco mais no lado de ciência de dados, né? Daí a gente fazer alguns estudos de previsibilidade, fazer algumas simulações com os cenários também. São coisas que cada vez mais têm surgido aqui para a DataSide, né? A gente está atendendo essas demandas. E são demandas que a gente vê que, por mais que tenha muito investimento, ainda falta bastante o setor de agro se movimentar mais para isso, né? Então, ver essa crescente agora está sendo bem interessante, no ponto de vista mais consultivo, né? Dessas empresas vindo até a gente. Eu vi também que tem alguns sensores, né, que a gente consegue colocar em diversas partes também do agro. E um desses sensores seria até um sensor de umidade, né? Eu vi que tem bastante gente utilizando para medir a umidade da terra, do solo, né? Para ver se está no momento certo de regar, se não está, se está muito seco. Isso pode acabar também danificando, prejudicando, na verdade, né, o plantio ali. Eu sei que isso também é bem utilizado no uso doméstico, né? Eu vi que tem alguns produtos que conseguem monitorar para você poder regar sua planta e tudo mais. E aplicando IA nisso, né? Prevendo ali qual é o melhor cenário, quando regar ou quando não fazer alguma coisa. Identificar, né, anomalias nesse processo também. É algo que está se tornando cada vez mais frequente, né? Sim, com certeza. Até pelo uso mais eficiente da água, né? Que é um recurso, né, não renovável. E interessante também falar sobre o monitoramento climático, né? A gente viu no final do ano passado e o começo desse ano, um terceiro ano consecutivo do Laninha, né? Que é um fenômeno climático que causa alterações nas chuvas, né? No Brasil, causa menos chuvas no sul do país e mais chuvas, teoricamente, né, no norte e nordeste. E a gente teve uma quebra de safra forte, né, na Argentina e no sul do Brasil. Então, se a gente tiver uma aplicação mais inteligência, né, utilizar a inteligência artificial para a previsibilidade do clima, né, auxiliar no monitoramento climático, você evita essas perdas, essas quebras de safra, ou pelo menos ameniza, né? Então, é outro ponto também que a inteligência artificial pode auxiliar, né? E atualmente a gente tem hoje em dia no Brasil bastante estações automáticas, né, de captação de dados de clima, mas muitas vezes esses dados são inconsistentes, né? Acabam faltando dias, ou então não são confiáveis, né? Então, esse é um ponto de melhoria, inclusive, né? Perfeito. Muitas vezes eles estão até afastados, né? Os pontos de coleta dessas informações, eles são muito afastados do ponto que acontece justamente o plantio, né? Você ter isso próximo do seu ambiente consegue aumentar bastante a precisão disso, né? A previsibilidade. E eu sei também que tem alguns algoritmos de IA que, com a posição das nuvens e a quantidade, né? Eles conseguem identificar os padrões de nuvem e, com base nisso, também prever a chance de chuva naquela região específica. Então, fica uma câmera mirada para o céu, observando ali a quantidade, né? A densidade também. E com base nisso a gente consegue prever com uma certeza muito maior do que puxar, sei lá, uma informação do clima-tempo ali da vida, sabe? Para poder se organizar e planejar o futuro. Sim, com certeza. A informação se torna mais assertiva, né? Então, a inteligência artificial também tem muitas aplicações na pecuária, né? Não só na produção de grãos. Inclusive, hoje em dia já existe uma tecnologia que é uma câmera que, através da imagem, do treinamento de máquina, ela consegue calcular o peso do boi através apenas da imagem, né? Então, você evita ali utilizar balança, então a logística fica muito mais simples e assertiva, né? Perfeito. Tem também casos, né, puxando mais para esse lado, em que é possível fazer identificação facial de gado, né? Muitas vezes a pessoa faz a contagem, também manual, né? A gente consegue fazer a contagem automatizada também, mas a pessoa não está diferenciando se aquele boi é o mesmo boi que entrou ou o boi que saiu, né? Então, e bois são caríssimos, né? Você não pode perder um assim de graça. Então, o que está sendo feito hoje é a identificação, né? O boizinho passa ali em frente a uma câmera, identifica o rosto daquele boi e fala, beleza, esse aqui é o boi certo, o mesmo boi que saiu é o boi que está entrando.
e dar essa segurança também pro gestor ali dessa frente, né? De saber que tá tudo certo, sabe? Não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, que infelizmente acontece, né? Infelizmente, furto de gado é algo que é noticiado e é um dos jeitos da gente conseguir, pelo menos, ali identificar e agir de maneira mais imediata, né? Muito legal. Bom, já estamos caminhando para o final do nosso último episódio. E para a gente finalizar, eu queria propor uma reflexão aqui para vocês dois, para os negócios que ainda não investem em tecnologia, que ainda não investem, né, em inteligência artificial. O que vocês conseguem explicar de impacto negativo que essas empresas podem ter, digamos assim? A primeira coisa que me vem em mente mesmo é que se você não está investindo nisso, outra pessoa está investindo, né? Então, a desvantagem é sua. Se você não está focando em investir em A, não está focando em investir em dados. Eu acredito que sempre olhar para a câmera do vizinho ali, né, ver o que eles estão fazendo também, ou ver no mercado global mesmo. Tem muitos cases bem interessantes de aplicações de IA que estão rolando. E essas empresas, elas colhem os benefícios não a longo prazo, né? Muitas vezes é curto, médio prazo, que já está conseguindo um ROI, já conseguindo medir, está conseguindo pagar o projeto que ele investiu ali. Tem mesmo a arquitetura, né, que é feita ali por trás dos panos. E além de vantagem competitiva, né, para as pessoas que investem nessa frente, tem a questão de você poder estar realocando as pessoas que estavam antes fazendo um trabalho manual, um trabalho que, contar quantos bois estão entrando, quantos estão saindo. Cara, essa pessoa poderia estar fazendo coisas mais produtivas, que geram mais valor para o seu negócio, geram mais valor para o momento ali. Então, são esses pontos principais que vêm na minha mente, né? Você está conseguindo melhorar sua produtividade, sua eficiência, e também você está conseguindo alcançar competitivamente ali seus concorrentes, né? Exatamente. Além dessa desvantagem competitiva, né, que acontece com quem não está investindo em um mundo cada vez mais competitivo, eu acho que um outro ponto também que existe é o uso mais eficiente dos recursos, né? Então, a gente, com o auxílio da inteligência artificial, né, a gente consegue ter um uso mais eficiente dos recursos naturais, né, principalmente no agronegócio, né? Então, isso é algo que o mundo está pedindo, né? E daqui para frente vai estar cada vez mais solicitando, né? Não só o mundo, mas as pessoas, né? Os consumidores. Então, você utilizar a inteligência artificial para auxiliar, né, nesse uso dos recursos naturais é uma vantagem competitiva que você está tendo. E não só vantagem competitiva, né? Como ajudando o mundo, né? Vamos dizer assim. Sim, perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigada, Thiago, por compartilhar conhecimento aqui com a gente. Obrigada, Lucas, por nos acompanhar nessa semana de IA. Bom, e continuem ligados nas tendências sobre inteligência artificial. Vocês podem acompanhar tudo através das nossas redes sociais. E é isso, tchau, tchau.